Tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu acho que aquele vídeo que eu fiz, né, há uns dias atrás deu um ótimo retorno, né? Porque nós estávamos questionando justamente o comportamento de tantos homens na sociedade moderna. E durante o carnaval teve aquela escola de samba que fez uma ala da família em conserva, né? Família conservadora, que eu acho que deu tanto pano para manga, tanta polêmica, e isso me levou a uma grande reflexão. Eu não sou mais criança, né? Eu sou um homem de 60 anos, que há um mês e meio chego aos 61, mas eu tive uma família na qual eu cresci, que fui gerado, fui criado. Essa família, parte dela ainda existe, né? Ainda existem pessoas vivas, né? Tive meu núcleo familiar, cheguei na verdade a ter dois núcleos familiares, né? Porque, como vocês sabem, eu me separei da mãe dos meus filhos, então eu tive dois núcleos familiares e cada núcleo familiar vinha trazendo as suas famílias de origem também. E aí, esses dias todos, eu andei refletindo muito, até porque eu não sei se eu cheguei a comentar, eu tive um sério problema de saúde no Rio, da última vez que eu estive no Rio. Eu tive um pique de pressão violentíssimo, como eu não tinha há anos. Cheguei até um pequeno derrame intraocular, tá? Fui medicado, passei algumas horas dentro de um hospital. A minha pressão levou acho que 24 horas para realmente normalizar. Mesmo assim, ela ainda está um pouco instável. Tá? Segunda-feira agora eu fui parar de novo no médico com descontrole de pressão. E emergência, você sabe que eles fazem exames superficiais e pedem para você marcar o seu próprio médico. Então eu tenho realmente, meu cardiologista está marcado para dia 20 de março, né? E, mas eu já falei com ele por telefone, a medicação que eu estou tomando está correta e tudo. Mas eu acredito que sejam vários fatores que estejam colaborando para esses piques de pressão fora de sentido, porque a minha alimentação é saudável, apesar de eu estar obeso, estava muito mais, perdi peso, devido à ansiedade eu recuperei alguma coisa, mas já voltei a diminuir, né? Minha alimentação realmente é muito equilibrada. Eu não faço os exames clínicos, já fazem 2 anos, mas minhas taxas sempre foram ótimas. Colesterol, triglicérides, glicose, como é que se chama? Resistência à insulina, sempre fui muito bem. Né? Como o falecido Jô Soares dizia, o gordo saudável, né? Bem, gordura não é saúde. Né? Como os nossos avós e bisavós acreditavam. Né? Criança gordinha, criança saudável. Bom, então a verdade é o seguinte: eu tô com medo. Medo. É, a nossa vida, ela não. É um fiapo. Né? Você está vivo agora aqui, daqui a 5 minutos você pode não estar mais aqui. Ou eu espero ter uma sobrevida aí, né, dos 25, 30 anos, com saúde. Né? Acho que eu vou chegar aos 85, 90 anos com saúde, para essa nossa geração, acho que está muito bom, né? Não tem necessidade já assim de viver tanto mais, né?
Então, não tenho essa preocupação. Não tenho medo da morte, tá? Por uma questão de fé, né? Eu acho que a morte é algo natural, todos nós vamos ter que passar um dia. Procuro ser um católico coerente com a minha vida, tá? E como eu digo, a melhor maneira de você evangelizar não é ficar repetindo as passagens bíblicas na cabeça das pessoas, é simplesmente você dar exemplos pessoais de como é a sua vida para que outros queiram ter uma vida parecida com a tua, né? As pessoas te admirem pela forma como você vive, pela forma como você pensa, pela forma como você age, como você tem empatia pelos problemas do próximo, né? Então, eu sinto muita confiança nisso. Creio na misericórdia divina, creio na vida eterna, né? Então, são coisas que não me afetam. Meu medo é de como isso irá acontecer, né? Porque o médico foi bem claro comigo. Esses piques descontrolados podem gerar um infarto, podem gerar um AVC, né? E eu tenho conhecidos que sobreviveram a AVCs e tiveram uma qualidade de vida péssima depois, né? Então, meu avô, pai da minha mãe, né, meu avô materno, faleceu devido a uma sequência de AVCs. Meu avô paterno, idem, sabe? E meu avô materno ainda teve uma vida razoável, né? Ele faleceu com a minha idade, com 60 anos, muito novo. E meu avô paterno, não, coitado, esse sofreu horrores, foi perdendo a sua capacidade de raciocínio, foi perdendo a fala, a mobilidade. Então, as lembranças que eu tenho do meu avô, depois de uma certa idade, são daquele velhinho, ainda numa cadeira de balanço, às vezes, e quando eu chegava lá para visitá-lo, ele chorava. E depois, no final da vida, indo para lá visitá-lo, ele deitado numa cama, inerte, né? Precisando de enfermeira. Não... É duro. É duro, a gente tem, tem uma lembrança dessa na, na nossa infância. E de de alguém que a gente amou muito, né? Então, confesso a vocês hoje, tô com medo. Eu moro num sistema de co-living. Aqui é uma grande amiga, uma das maiores amigas que eu tenho. Tem uma casa maravilhosa num bairro que eu adoro aqui em Petrópolis e que eu alugo uma suíte. Tem um quarto, tem essa minha saleta aqui de trabalho, tem um banheiro. Eu uso a cozinha coletiva aqui para fazer minha comida, para fazer minhas refeições. Tem uma sala comum, né, onde os outros hóspedes às vezes se reuniam, né, se reúnem. Mas cada um tem sua vida. E eu sou o mais novo de todos aqui, sabe? Eu tô com. Sou o caçulinha da galera. Pro acesso aqui ao meu quarto, tem uma escada. E outro dia, conversando com a dona da casa, ela mesmo ficou assustada, porque ela viu, Guilherme, é a segunda vez que você passa mal sério em um mês. É a segunda vez que você vai parar no hospital em menos de um mês.
Eu tenho medo por você, porque eu não posso. Sou uma pessoa já com uma certa idade. Não tem como cuidar de você. Sabe? Se você cai aqui, fica numa cama, ou morre aqui, olha o problema todo que vai ser. E aí eu comecei a pensar na minha família, sabe? Meu pai já faleceu novo, 64 anos de idade, né? Papai faria 90 anos esse ano, quer dizer, tem 36 anos que ele faleceu, 26 anos que ele faleceu, né? Era uma pessoa que eu amava muito. Não era aquele homem maravilhoso, aquele pai que a gente idealiza, né? Meus pais eram separados, meu pai casou novamente, teve sorte, casou com uma mulher que foi muito boa para ele, tá? Embora tenha me jogado sempre contra ele, contra a minha madrasta, até tentado me afastar dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos por parte de pai que eu amo muito, tá? Um deles mora hoje em Santa Catarina, graças a Deus, muito bem casado, tenho dois filhos maravilhosos, amo meus sobrinhos, amo a minha cunhada, sabe? Eu tenho um amor muito grande por todos. Tenho um irmão caçula, que mora na Ilha do Governador também, casado. Casou cedo, foi pai com 21 anos, pô. Não teve juízo, mas graças a Deus formou a família dele. Minhas duas sobrinhas estão casadas, pô, pessoas meninas maravilhosas, pô, sabe? Tenho uma irmã também, inclusive hoje é aniversário do meu cunhado. É um santo portuguesinho que ele não sabe o quanto eu gosto dele, porque é, tá lá, 25 anos casado com a minha irmã, né? Tem um filho, garoto legal pra caramba, que tá fazendo engenharia, né? Na UF, mesma faculdade que eu estudei também, né? E a minha mãe, eu tenho que aguentar minha mãe também, porque minha irmã não vive sem a minha mãe, é uma relação de interdependência incrível, né? Que as duas têm. E minha mãe, vocês sabem, né, que quem já me acompanha há algum tempo, é um problema muito sério. Eu não falo com ela há 8 anos, né, desde 2018. Ela sempre foi uma relação muito difícil, porque minha mãe é uma pessoa narcisista em altíssimo grau. E o narcisista jamais reconhece qualquer erro seu, qualquer falha sua. Então, tá lá com 85 anos, tem uma saúde frágil, né? Tem lá o companheiro dela, tá também, eu não sei se foi o aniversário dele por esses dias, eu nunca me lembro. Também eu não sei se também está completando 93 ou 94 anos, que é uma pessoa que eu gosto muito, ah, que várias vezes conversou muito comigo, inclusive até se queixando da minha mãe. E eu falei para ele: você tá porque você quer, né? Você é livre. Mas. E eu tenho alguns tios que estão vivos, né? Ah, o papai era o mais velho dos irmãos, já, já faleceu. Há um ano atrás, a segunda irmã dele faleceu também, a tia Vicentina, depois de um ano doente, internada no hospital, entre a vida e a morte, sofrimento tremendo. Depois de acompanhar o meu tio, marido dela, anos também doente, sabe? E aí você começa a ver a sua família indo embora. Então eu tenho duas tias ainda gêmeas que eu amo de paixão, tia Estela e tia Silvia, sabe? São pessoas assim, eu tenho paixão por elas, né? E são viúvas também. Uma mora em Jacarepaguá, outra mora em Ipanema.
tenho um carinho enorme por elas. Tia Silvia tem uma filha, que é da minha idade. O marido é professor, ele atualmente não sei se está aposentado já pela idade, mas vivia no eixo Rio-Lyon, né, que era professor também da Universidade de Lyon, um paleontólogo, se eu não me engano, cara, cabeça diferente, né? Um cientista, pô, um cientista. Então temos que respeitar, a ciência no Brasil é tão desvalorizada, né? Vamos respeitar o trabalho dele, que é maravilhoso. E é uma pessoa que eu, infelizmente, conheço pouco. Minha prima já é são mais distantes, por causa de toda a questão da alienação parental que a minha mãe fazia em relação à família do meu pai, né? Ah, eu tenho um grupo de WhatsApp com os primos. Na verdade, são os dois filhos da Tistela, né? O Flávio, que praticamente não participa, o Paulo Eduardo, que é da minha idade, que é um moleque que nem eu, pô, um cara sempre bem-humorado, sempre com a cabeça boa, do bem, né? Meus irmãos, o André e o Alexandre. Minha irmã praticamente não participa. E às vezes o Paulinho, filho da minha tia Vicentina, também participa ali, mas é mais raro, né? O botafoguense deve estar chorando, como sempre, né? Como eu digo, ele é muito novo ainda para a torcida do jovem do Botafogo, ele ainda está com 65, 66 anos, né? Mas é isso. Então essa é a família do meu pai. Uma família muito bonita, mas que pelos problemas da separação dos meus pais eu acabei sendo afastado. É uma pena isso, sabe? Porque a alienação parental ela não destrói só a relação pai e filho, ela destrói toda a relação familiar, toda uma união. Eu acho que quando meu pai ficou doente foi muito importante porque nós, irmãos, André, Alexandre, Mônica e eu nos aproximamos mais. Eu disse, como eu já contei, quando eu estava com 18, 19 anos, eu resolvi sentar com meu pai e esclarecer tudo, né? A em relação à minha mãe, tem essa minha irmã, Mônica, casada, né? Agora, pais narcisistas estimulam rivalidades entre os filhos. É uma pena isso. Gosto muito da minha irmã, ela é uma batalhadora. Infelizmente, na vida profissional dela e pessoal, ela não pôde ir tanto à frente, mas foi uma mulher que teve 2 cânceres em menos de 2 anos. Fez 2 cirurgias violentas em 2 anos. E superou isso, sabe, de uma forma muito, muito digna, muito corajosa. Então eu tenho uma admiração pela minha irmã, sim, sabe? Tem suas falhas como pessoa, como temperamento, mas é uma pessoa digna, uma pessoa que eu confio. Embora a gente converse pouco, a gente não tenha um relacionamento muito próximo, eu acredito na minha irmã, eu acredito nela, na honestidade dela. Eu acho que a Mônica é uma pessoa extremamente correta e honesta. Então, certas coisas eu não me preocupo, tá? Porque o que eu não confio na minha mãe, eu confio na minha irmã, tá? Da família da minha mãe, minha mãe tem 2 irmãs, ambas já viúvas, e eu tenho minha mãe tem um irmão caçula que é meu padrinho ainda por cima, que é uma diferença pequena até de idade para mim, né? Como ele brinca, pô, não diz pra ninguém que você tem 60 anos que vai pegar mal pra mim, vão achar que eu sou velho, pô. Como é que eu vou dizer que eu tenho um sobrinho de 60 anos, né? Então,
Mas tem essa relação muito boa entre meu tio e eu. Só que o que acontece? Você tem identidades às vezes com as pessoas. Né? Então, por exemplo, na família da minha mãe, que sempre foi muito próxima a mim, meus avós sempre promoviam aqueles almoços lá em casa, família inteira reunida, aquela coisa toda. A gente morava numa casa na rua São Clemente, né? Então era muito legal aquela coisa, bagunça toda, aquele falatório, o pessoal falando alto. Meu avô, embora fosse meio na dele, era moleque, era gozador. Pô. E quando o vovô faleceu, depois a gente vendeu a casa, foi morar num apartamento, mas minha avó continuou promovendo esses almoços de família. E com a morte dela, a família se afastou. Só que na minha adolescência, quando eu estava com meus 13, 14 anos, comecei a ter problemas. Problema de depressão, principalmente por causa de ser filho de narcisista, tá? O narcisista, ele vai te destruindo emocionalmente. E aí eu não, eu sempre fui um cara questionador, sabe? Eu nunca fui submisso. Eu sempre fui um questionador, muito questionador. E, e aí eu comecei a questionar as coisas que queriam me impor. Pronto, virei o garoto problema, né? Então você tive que começar a fazer análise. Graças a Deus, uma das minhas tias, minha tia Maria Helena, que é a penúltima dos irmãos, né? A mais nova depois da minha mãe, ela casada com médico e tudo, me levou para fazer análise e tal, me ajudou muito. Engraçado, é uma tia que hoje tem uma grande identidade, tem uma afinidade muito grande com ela. Fez 80 anos agora, não parece, parece muito menos, mas virou uma octogenária também. E as minhas tias hoje, acho que eu não sei se eu já comentei, as duas estão viúvas, né? Tia Celina, tia Maria Helena. E aí vai, mas o que eu sentia falta, na verdade? Eu sentia falta daquela estrutura familiar. Um lar, pai, mãe, filho, tá? Todo mundo junto. E lógico, eu tinha meus tios, mas, cara, cada um tinha os seus problemas. O meu padrinho, que era o mais próximo a mim, assim, em termos de idade, em termos de cabeça, de tudo, cara, ele tinha acabado de voltar de Brasília para o Rio, com dois filhos pequenos, comprando uma empresa, uma vida de louco, pô, sabe? E cada um tem a sua família, o seu núcleo familiar. Minha tia Maria Helena também tinha um núcleo familiar dela, filhos e tudo mais. A tia Celina e tio Mário também, cara. Cada um estão construindo a sua vida, pô. E eu vi isso quando eu tive o meu núcleo familiar. Eu fui casado por quase 15 anos com uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Era um sonho para mim. Meus filhos são maravilhosos. Sou louco por eles. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas carregam coisas que não são reveladas no primeiro momento. Então, a minha mulher, mãe dos meus filhos, o amor da minha vida, desenvolveu um problema psiquiátrico. Tá? Eu cuidei dela com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o carinho. E tinha que cuidar de filhos ao mesmo tempo, três filhos, trabalho, casa, dinheiro. Nesse meio tempo aconteceram várias coisas, perda de trabalho, começo novo, investimento em uma área diferente. E aí ela foi colocada em licença no trabalho e
passou a ficar em casa, pô, e às vezes não queria seguir corretamente a medicação que tinha que tomar, eram altos e baixos. E aquela família linda de propaganda de margarina. Tá? Eu falo isso mesmo porque minha família era uma família de propaganda de margarina, sim. Sabe? Aquela coisa perfeita. Lógico, toda família tem seus problemas, né? Suas falhas. Não concordo com uma coisa, faltou dinheiro aqui, a mulher gastou mais ali do que deveria, pô, ou você mesmo acabou se perdendo nas contas. Há uma discussão, isso é normal, pô. A forma de educar um filho, a Denise era mais suave, eu sempre fui mais rígido, né? Eu sempre fui o alemãozão mesmo da história, né? Então, essas coisas, dentro da família conservadora, perfeita, nós éramos. Nós éramos sim. Pessoas tinham inveja, sabe? Eu trabalhava na época da Rio 2016, trabalhando com essa questão das vezes dos eventos internacionais. Tinha as recepcionistas, pô, meninas lindas, que saíam comigo, a gente às vezes depois de um trabalho de uma semana, pô, vamos sair, vamos tomar um chopp para relaxar, sair a equipe inteira. Eu ouvi das meninas falando, Guilherme, você é o único que a gente tem confiança para voltar para casa de carona, porque a gente sabe que você nos respeita, que você é louco pela sua família. Pois é. Então eu fui os 15 anos que eu fui casado, eu fui essa família exemplar. Essa família conservadora. Denise e eu íamos às missas todos os domingos, levávamos as crianças, praticávamos realmente a palavra de Cristo em casa. Nossos natais não eram simples festas, eram momentos de reflexão do nascimento de Jesus, para que ele já nascesse em nossas vidas. Não eram momentos só de comida, de bebida, nada disso. Era um momento de reflexão. As nossas Páscoas eram realmente, inclusive com jejum. Então, era a tradicional família cristã na sua essência, sabe? Porque o que a gente vê realmente, como aquela escola de samba retratou, muita gente vive na hipocrisia. Muita gente, sabe? A gente vê quantas pessoas com vida dupla, né? Eu me lembro uma vez, um coronel do exército, muito amigo meu, ele tinha terminado um curso, né, de especialização, e nós saímos para conversar, para tomar uma cerveja, para bater papo. E ele chocado, porque a maioria dos colegas dele tinha vida dupla. E ele era um cara, era amigo meu de igreja, sabe? A gente fazia parte do mesmo movimento. E ele estava chocado. Eu falei para ele, isso é o que a gente mais vê por aí. Infelizmente, é o que a gente mais vê, pessoas levando vida dupla. Por que não separam, pô? Sabe? Ah, medo de dividir os bens, medo de perder um status, um traindo o outro, um levando, sabe? Não sei. As pessoas se perderam nessa hipocrisia, pô. Então, antigamente, na geração dos meus avós, até antes dos meus bisavós, mulher em casa era para cuidar dos filhos, para eles se divertirem na rua. E elas viam isso com tolerância. Eu tive uma namorada, ela era portuguesa. Uma vez eu cheguei lá na casa dela no domingo, cadê o seu pai aí, que não, pra gente esperar ele para almoçar? Ah, não. Aí a mãe da menina chegou para mim e disse, não, não. Ele saiu, sabe como é que é essas coisas de homem? Não faltando nada em casa, está tudo bem. Cara, isso foi um choque para mim. Eu ouvi uma coisa dessa.
Eu tinha 30 anos de idade, tá? Quase, 29, sei lá. 30 anos. Ouvi um negócio desse, me chocou. Pô, como é que eu aceita bem um negócio desse? Sabe? Eu não entra na minha cabeça. A minha separação não ocorreu porque eu quis. Sabe? Como eu falei, a minha mulher ficou doente e um dia ela saiu de casa levando meus filhos. Foi uma loucura o que eu vivi. Sabe? E aí entrei depois numa outra relação que foi uma furada tremenda. Agora eu tenho que reconhecer. Durante algum tempo foi muito importante para mim, eu sou muito agradecido, tá? As coisas, momentos bons que nós tivemos, as coisas boas, porque ah, salvou minha vida, porque eu estava querendo a morte, eu estava querendo morrer. Meu mundo tinha destruído, tinha desabado. E foi muito importante a presença dela. Tá? Mas depois eu fui vendo, lógico, né? O núcleo familiar dela, os núcleos familiares, eram complicados, não eram saudáveis, sabe? Você via muita coisa ali que, cara, pra que tá junto? Por que via assim, cara, sabe? Hipocrisia. E, bom, depois vieram outras coisas dentro do meu núcleo ali com ela, que eu quero esquecer que aconteceram. Nós estamos separados há 2 anos. Graças a Deus, estamos separados há 2 anos, tá? Se tornou uma pessoa, para mim, difícil até de eu querer lembrar que eu vivi. Embora eu tenha que reconhecer a gratidão pelos momentos que ela me ajudou, mas o resto eu quero esquecer que aconteceu. Né? Então, essa questão da família enlatada, ali, da família conservadora, né, das latas de conserva, é para a gente refletir muito, sabe? Porque ficou essa guerrinha entre direita e esquerda, pode a esquerda está destruindo a família, a direita está querendo salvar. Cara, tem muita gente de esquerda que tem uma família conservadora, sim, e muito bonita. Tem muita gente de direita que não tem uma família nada bonita. Então, eu acho que a discussão não é ser de esquerda ou ser de direita. É de ser digno, honesto, consigo mesmo, sabe? É de ser verdadeiro. Verdadeiro consigo mesmo, com a sua companheira, com o seu companheiro, com os seus filhos, sabe? Eu daria minha vida pelos meus filhos. Faço qualquer coisa por eles. Hoje mesmo, ontem, não sei. Mandei mensagem, estou morrendo de saudade, não aguento mais, pô. Sabe? Tem 3 anos que eu não consigo sentar com meus filhos por causa da intriga, da maldade de um canalha, um verme do núcleo familiar dela. Um cara que, como cristão, principalmente na quaresma, eu tenho que rezar muito por ele para perdoá-lo. Porque, pô, como ser humano, para mim, esse cara tinha que estar apodrecendo no inferno. Sabe? Mas a gente tem que superar isso. A quaresma, justamente, é esse teste para gente. É o teste da fidelidade a Cristo. É o teste da fidelidade ao amor ao próximo, ao perdão. Então, os que têm fé, reze para que eu consiga digerir isso e que eu consiga restabelecer minha vida com meus filhos. Porque isso destrói a vida da gente, destrói de uma maneira que vocês nem imaginam. E uma grande tristeza que eu tenho. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de intermediar um diálogo entre meus filhos e eu, e ninguém quis se envolver. Ninguém. Sabe?
Hoje, por exemplo, estou aqui, a casa que eu moro está sendo vendida, inclusive, tá? Então eu vou precisar sair daqui. Não quero morar sozinho. Tô com medo. Tô com medo de morar sozinho. Tô com medo da minha saúde. Tô com medo de ter uma depressão novamente, como eu tive em Teresópolis, uma depressão violentíssima, que se não fosse pela minha fé, eu acho que eu teria dado um fim na minha vida, tá? Então, para quem já sofreu ou sofre de depressão, vai entender direitinho tudo que eu estou passando, tá? Dificuldades, mil dificuldades de trabalho. Ah, e uma coisa que é muito importante, que eu quero ressaltar. Família não é só aqueles que estão no sangue, não. Eu tenho familiares maravilhosos que eu conheci ao longo da minha vida. E aqui eu quero até fazer um agradecimento muito grande aos irmãos de armas, tá? Eu fiz um desabafo outro dia com meus colegas de marinha e a resposta foi maravilhosa. Eu descobri verdadeiros irmãos. Tem gente que eu não vejo há 40 anos, desde que eu saí da marinha, mas estiveram lá me dando apoio, tá? Então, são família, sim, são irmãos. Eu tenho uma amiga, falei com ela agora mesmo, tá com problema de saúde e tal, aqui de Petrópolis. Eu considero uma irmã que eu tenho. Tenho um amor louco por essa menina. Tem um ano e meio que a gente se conhece. Se conheceu por acaso, né? Também. Eu sei que é uma pessoa que pode contar, eu posso contar com ela por que for, assim como ela pode contar comigo. Uma grande amizade, uma grande fraternidade. Eu acho isso muito bonito, sabe? Então, eu não posso. Seria injusto se eu começasse a relacionar as pessoas aqui, porque várias dessas pessoas que surgiram ao longo da minha vida se tornaram pessoas da minha família de coração. Como é a dona da casa aqui onde eu moro, que é uma, eu brinco que é uma irmã mais velha que eu consegui, né? Que eu tenho um carinho. Ela às vezes briga comigo, eu disse, você não fique chateado comigo, não. Eu falei, não, justamente eu sei que você está falando comigo, que você é minha amiga. Você está chamando a minha atenção porque você é minha amiga, porque você me ama, porque você me quer bem. Então é por isso que você está brigando comigo. Porque às vezes a gente precisa ter as orelhas puxadas, não é mesmo? Mas é isso. Eu queria colocar hoje exatamente isso. O que é a família conservadora para você? Né? É a família de sangue? É a família do seu núcleo familiar? Sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos? Netos agora, como a nossa geração está começando a ter netos? Ou sua família também conservadora são esses amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida, que são tão importantes para a gente, que fazem tanta falta no dia a dia, que você quer sair para simplesmente bater um papo, sentar, tomar um café, comer um pedaço de bolo ali e passar o dia fazendo isso. Só curtindo a presença da pessoa. Eu acho que esses às vezes são familiares que nos valorizam muito mais até do que os nossos familiares de sangue. Então hoje era essa a minha reflexão, tá bom? E vamos ficar preocupados agora com essa questão do Oriente Médio, né? Começou hoje essa guerra. Espero que o homem não seja tão louco mais uma vez. Bom, bom resto de sábado,
Bom domingo para vocês e que Deus os abençoe.